Prezadas amigas e amigos, estamos aqui hoje no Maranhão, no Palácio dos Leões. Maranhão, alguns sabem, outros não, é minha terra. Estou aqui em São Luís, no Palácio dos Leões, um belíssimo Palácio dos Leões. Vim a lazer, né? Feriado de carnaval, mas o cenário brasileiro nos impõe, né? Estar debatendo o tempo todo, estar preocupados com os rumos do país, né? O tempo todo. E além de matar saudades, né? Vim aqui também abraçar meu queridíssimo amigo, o governador Flávio Dino, que faz um trabalho extraordinário aqui no Maranhão. Isso eu pude presenciar. Né? Pude presenciar mesmo. Né? Não é noticiário, não. Eu estava ali na avenida com ele. O carinho que o povo maranhense tem, né, por seu governador, né, pelo extraordinário trabalho que ele vem desenvolvendo. E a partir desse trabalho, a partir da importância que Flávio Dino vem tendo na defesa do Estado Democrático de Direito, hoje é uma figura que extrapola as fronteiras do Maranhão, é uma figura nacional que o povo brasileiro aprendeu a respeitar, né, e a admirar. Nós estamos aqui para conversar com vocês nas nossas páginas, nas páginas do governador, sobre, né, esse drama, né, em que o Brasil está mergulhado. Não sei se drama ou uma tragédia, né, talvez seja melhor dito, para conversar com vocês. Mas antes de tudo, eu gostaria que vocês nos dissessem, né, quando se comunicarem conosco, de que cidade estão falando, né, se estiverem em outro país, né, de que cidade de outro país, também que curtam, comentem, compartilhem, né, ampliando as redes da resistência democrática, né, nessas páginas aí que Veritona são tomadas, né, por elementos fascistas, né, que não gostam do debate, que transformam essas redes em xingamentos, né, em xingatório, em ofensas. Nós estamos aqui para debater, né, para, enfim, refletir sobre esse grave momento que o Brasil atravessa. Mas, governador, bom revê-lo, a cidade está ótima. Né? Um grande prazer. Prazer. Um grande prazer falar com todos vocês que estão nos acompanhando por intermédio das nossas redes sociais e também as redes sociais do querido amigo e companheiro Adi Damos, que, como fez questão de lembrar, tem suas raízes fincadas aqui no Maranhão, no litoral ocidental maranhense e também na cidade de São Luís. Participou aqui do carnaval comigo, no chão, na avenida, esteve comigo lá vendo a beleza da cultura do povo do Maranhão, revendo, na verdade, reencontrando. E eu estive lá pessoalmente participando como cidadão que desde muito jovem participo das manifestações culturais do nosso estado e fizemos, graças a Deus, uma belíssima festa, sem nenhum crime violento, mais de 700 mil pessoas reunidas e muita festa, um momento realmente de celebração da vida e da alegria. Mas, como diz o Adi, ao mesmo tempo que nós estamos cuidando dessa dimensão, além de outras políticas públicas no nosso estado, sempre preocupados com o destino do país, porque afinal somos brasileiros, brasileiras, e claro, tudo que se passa no nosso país impacta muito fortemente na cena maranhense. Por isso, atendi ao convite do Adi para estar aqui nessa conversa com ele, manifestando essa preocupação com a gravidade que o momento brasileiro nos traz, na medida em que nós temos muitos desafios, sobretudo desafios sociais. Nós temos o Adi aqui no Maranhão, no Nordeste, de modo geral, um dramático represamento de benefícios sociais importantes para a subsistência das famílias. Me refiro à Bolsa Família, a esse represamento no INSS das aposentadorias. Bolsa Família que corre o risco de ser extinto por esse governo. Na verdade, uma fila que não existia e agora existe. Então, uma crise social muito aguda, não só nos grandes centros, com desemprego, com recessão, desindustrialização do Brasil, e também o represamento desses direitos que são fundamentais previstos na Constituição e nas leis. Então, é um quadro gravemente preocupante, na medida em que nós temos no quadro político
também manifestações, como você mencionou, de intolerância, de violência. Então nós temos que estar cada vez mais unidos, daí o propósito de nós conversarmos aqui com vocês sobre as consequências de atos aparentemente movidos por inconsequência de um e outro, mas que na verdade tem um propósito muito claro, a meu ver, de gerar instabilidade institucional no Brasil, violar a Constituição, pessoal. A Constituição que foi construída por nós todos. A Constituição pertence ao Brasil, aos brasileiros. É a lei maior do país. Infelizmente, autoridades públicas, marcadamente, alguns integrantes do governo federal, infelizmente, liderados pelo próprio presidente da República, estão manifestando uma situação de contradição em relação àquilo que a Constituição prevê. Então eu estou muito preocupado, Adir, e ao mesmo tempo atento, vigilante. Por isso a importância desse nosso diálogo com todos que nos assistem. Agora, Flávio, essa semana, né, ontem, nós, e isso está repercutindo em todo o Brasil, em todos os círculos, o presidente da República publica uma mensagem aí no Twitter, né, com a sua incontinência verbal de sempre, mas essa foi talvez a publicação mais séria, mais grave, mais ofensiva que ele tenha feito dar conhecimento, né, insuflando a população a participar de um ato público, né, convocado, se não me engano, dia 15, contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. Isso é gravíssimo. Aliás, esse tipo de convocação, insuflando a população contra o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, está tipificado na lei, né, de responsabilidade. E na Constituição. E na Constituição. Artigo 85, acho. O artigo 85, se não me engano, da Constituição e artigo 4º, inciso 2, né, da lei que trata dos crimes de responsabilidade. Então, o presidente da República, segundo, né, em mais um ato insano, ele atenta contra o livre exercício do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Sem sombra de dúvida, isto enseja um pedido de impeachment. Né? Não é a primeira vez que esse senhor, né, que de forma, do meu ponto de vista, ilegítimo, porque o processo eleitoral de 2018 foi todo ele tomado, né, por aquela fraude chamada fake news, ele, desde então, desde que tomou posse, né, ele usa as suas redes, usa os seus pronunciamentos para achincalhar a nação, para menoscabar com a democracia, para atentar contra a Constituição, contra os bons costumes, né? Um sujeito escatológico, um sujeito que sequer sabe se comportar, né? É um sujeito que cospe na liturgia do cargo. Agora, só que ontem ele ultrapassou, do meu ponto de vista, governador, todos os limites. O problema que deve ser sublinhado a todos e todas, quando nós falamos de limites, não é que nós estejamos dizendo que o Congresso Nacional e o Supremo não podem ser criticados. Podem e devem ser aprimorados. Agora, há formas de fazer. A principal forma, a todos que estão nas suas casas, é, de fato, a crítica pública ponderada, moderada, respeitosa e dentro das regras do jogo. A impressão que eu tenho, Adir, é que os ataques não se dão por eventuais defeitos que o Congresso ou o Judiciário tem, mas sim pelas suas virtudes. Exatamente pela palavra que você sublinha. É a própria noção de limites. Quem exerce poder, qualquer que seja ele, tem que ter limites, porque senão ele vira um ditador. E mesmo as pessoas que, eventualmente, e nós respeitamos, apoiam o governo, com certeza sabem que quando o poder é exercido sem limites, ele se torna abusivo e, portanto, perigoso. Então, quando nós defendemos a Constituição, é para dizer que o poder do presidente da República tem que ser limitado pelas regras do jogo constantes da Constituição e das leis. Ocorre
e essa impressão ali que eu queria dividir com você e com todos que aqui estão nos acompanhando, é que parece haver um desejo de que sempre haja águas turvas, ou seja, parece que há uma dificuldade por parte de alguns segmentos da política brasileira, no caso representadas pelo presidente da República, de governar com águas límpidas, tranquilas, cristalinas. A meu ver, isso acontece porque há, de fato, dificuldade de entregar resultados que prometeram. Ele não sabe o que fazer com a economia, para a economia crescer, de fato, como precisa e gerar empregos. Ele não tem uma proposta de reforma tributária. Eles falaram, esses dias, o próprio presidente falou de impostos e não apresentam uma proposta de reforma tributária. Ou seja, o governo não tem rumo. E, ao mesmo tempo, portanto, eles precisam criar esse cenário de confusão, de instabilidade, para esconder os seus próprios problemas com a justiça, com as investigações, etc. Então, nós temos que distinguir claramente aqueles que querem uma sociedade em paz, ou seja, que o processo político siga o seu curso normal, em 2020 com eleições municipais, em 2022 com eleições nacionais, e aí a sociedade decide novamente, pode inclusive reeleger o atual presidente da República. Porém, nós precisamos garantir que haja essa normalidade democrática. E alguns, muito claramente, parecem não querer. Essa é a distinção, portanto. A distinção não é a essas alturas quem é governo, quem é oposição, ou quem é de direita ou de esquerda. A distinção é quem quer proteger a democracia e quem quer confusão. E nós temos que deixar claro, portanto, que deve existir uma frente ampla de defesa da democracia e do Estado de Direito, ou seja, de cumprir a Constituição, respeitar as eleições e, com isso, nós possamos fazer com que o Brasil prossiga. Então, eu queria, Adil, te ouvir sobre isso. Não é estranho, porque eu sempre achei o seguinte, que quem está governando tem que entregar resultados e não entregar confusão. Não é muito estranho um presidente da República que se empenha em criar confusão o tempo inteiro? Mas, claro, nós convivemos, né, com ele, convivemos no sentido de termos ocupado o mesmo espaço, né? Trata de convivência pessoal, lá na Câmara dos Deputados, né? Por uma determinada época, né? Eu em outra época mais recente, mas, e ali nós vimos que se trata, esse que nos ocupa, né, que senta na cadeira presidencial, esse sujeito só numa situação, né, de estado de exceção, numa situação de anormalidade institucional, poderia ter ganho de eleições, poderia ter sido chancelado como foi nas outras, né? Mas esse sujeito, Jair Bolsonaro, não reúne nenhuma condição de qualquer natureza para exercer a presidência da República, né? Era um péssimo deputado, era um deputado daqueles que nós chamamos de baixo clero, né? Essa história de luta contra a corrupção, nós sabemos que isso é uma balela, né? Isso foi uma carona que se pegou nessa moda, né? É mais que moda, né? Esse instrumento político que, a pretexto de se combater a corrupção, na verdade, retira direitos e afronta o Estado Democrático de Direito. Então, nós sabemos que esse sujeito não tem qualquer compromisso com a democracia. Esse sujeito não preza qualquer instituição, né, que conforma o Estado Democrático de Direito. E, do meu ponto de vista, esse sujeito não tem qualquer compromisso com o calendário eleitoral, né? Há possibilidade, né, do que estão chamando de autogolpe, do que estão chamando de uma ditadura, e eu acho que há, né? Porque não tem plano de governo. A população que votou nele, os eleitores que o chancelaram nas urnas, né, deram um cheque em branco, porque ele não participou de um debate, né, a partir daquela alfacada que até hoje não está bem explicado, aquele episódio, né. Então, o sujeito, como você está dizendo, não entrega nada, né. A única coisa que ele entrega é o comportamento, né, absolutamente incondizente com o cargo, né, e o governo que apenas aprofunda a retirada de direitos, mostrando uma hostilidade sem paralelo, hostilidade ao povo, hostilidade aos pobres, né? Então, essa defesa de um pacto amplo, né,
pela democracia, pelo Estado de Direito, é absolutamente pertinente. Eu não estou falando aqui de aliança eleitoral. Claro. Não estou falando aqui. São coisas diferentes. Né? São coisas diferentes. Mas há, mesmo naqueles setores que nós chamamos de conservadores ou mais à direita, há personalidades, há pessoas comprometidas com o Estado de Direito. Gente que não quer retrocesso no plano da democracia. Então, essas pessoas têm que ser convocadas para, de fato, como você defende, uma ampla frente em defesa do Estado de Direito, que está sob ameaça. Não nos enganemos, está sob ameaça. Nós não podemos ter suspeitas sobre as ligações do presidente da República e seu entorno e seus familiares em relação a determinadas condutas da criminalidade, milicianos, etc, etc. Isso é inaceitável. O Brasil hoje é um país, né, que já foi motivo, né, de orgulho naquilo que nós chamamos de concerto das nações, e hoje é motivo de chacota, é motivo de opróbrio, é motivo de lamentação. Né? Como é que um país tão promissor, até bem pouco tempo atrás, hoje é esse país à beira do abismo institucional, né? Um país beirando a barbárie. E nós precisamos aproveitar esse conceito da frente ampla, com essa pontuação que o Adi fez, para agir. Eu acho que a grande demanda que há em relação a todos que estamos acompanhando é o que fazer. E eu acho que uma das coisas é isso que o deputado Adi acaba de sublinhar, ou seja, que nós precisamos ter amplitude em relação a todos aqueles que defendem a normalidade democrática no Brasil, os direitos dos mais pobres, que queiram se somar. Há já uma movimentação nessa direção de partidos políticos, lideranças e também personalidades externas à política. Eu achei muito importante a nota que foi divulgada pelo decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, pelo ministro Gilmar Mendes, pelo presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, o próprio presidente do Supremo, o presidente da Câmara. Foram notas positivas no sentido de mostrar que nós precisamos ter equilíbrio entre os poderes, equilíbrio entre as várias forças políticas. Achei muito importante essa manifestação. Nós precisamos ampliá-la e, ao mesmo tempo, fazer a nossa responsabilidade. E aqui falo, obviamente, não na condição de governo, de governador, mas como militante da democracia e dos direitos da população, de que haja uma mobilização ampla da sociedade nos vários eventos que irão ocorrer agora no mês de março, começando desde o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Haverá outros momentos em que a voz da sociedade se faça ouvir, porque nós precisamos dar rosto à defesa da democracia e colocar junto os direitos, porque quando nós falamos de democracia, não é apenas um conjunto de regras, nós estamos falando de um conjunto de direitos e garantias que pertencem a todos nós, que foram muito duramente conquistadas. É preciso, portanto, ter responsabilidade de um lado e firmeza e resistência na outra. Eu lembro sempre do exemplo de Leonel Brizola, quando da cadeia da legalidade, a defesa da legalidade em 1961. Então, no caso dos governadores, esse papel é muito importante. E no caso do Maranhão, o que me couber fazer, eu farei. Ou seja, nós precisamos que todos os governadores, todos os políticos tenham esse senso de união e de proteção e, ao mesmo tempo, de firmeza, de coragem. Porque essas horas graves não exigem, não aceitam condutas que sejam omissas. E eu não sou omisso. Eu tenho posição clara. Então, respeito todo mundo, respeito todas as posições políticas, respeito institucionalmente a autoridade da Presidência da República. É meu dever fazer e eu faço isso, assim como dos ministros de Estado. Porém, essa é a questão. Uma coisa é a instituição, outra coisa é nós entendermos que nós não podemos, em nome da instituição, praticar atos indevidos. E há uma coisa curiosa que eu gostaria de te ouvir, Odil. Recentemente, o ministro da Justiça requisitou um inquérito policial em relação ao ex-presidente Lula com base na Lei de Segurança Nacional. Eu fui esses dias, por acaso, que é uma lei, graças a Deus, pouco conhecida,
e pouco aplicada. Eu realmente acho sempre raro e inusitado, às vezes, que isso ocorre. Nesse caso do ex-presidente Lula, é um disparate jurídico, a própria Polícia Federal disse isso, que não era o caso, mas é curioso que na própria Lei de Segurança Nacional há um artigo que diz que quem incita as Forças Armadas contra as instituições civis, ou seja, contra o Congresso, o Judiciário, está cometendo um crime. Então nós chegaríamos à seguinte situação: qualquer card, qualquer peça que diga generais, faça um apelo aos generais, ou um apelo às Forças Armadas, para que elas fechem o Congresso e fechem o Supremo, não estariam cometendo crime à luz de leis, da Lei de Segurança Nacional, e não é o caso de alguém agir ou todo mundo vai ficar assistindo. Quando eu me refiro a todo mundo, é todo mundo do sistema de justiça. Não é o caso de alguém fazer alguma coisa sobre isso. Caberia ao ministro Sérgio Moro, né, que de forma desastrosa, e agora está se corrigindo, né, tentou enquadrar o presidente Lula na Lei de Segurança Nacional, né, por emitir opiniões, né, e além da própria Lei de Segurança Nacional diz que, se for caso de crime contra a honra, aplica-se o Código Penal, né. A própria lei, né, se auto-exclui, né, a não ser que configurasse crime contra atentar à soberania, a integridade territorial do país, etc. Agora, nesse caso aqui, há dispositivo expresso da Lei de Segurança Nacional. O que vai fazer o ministro Sérgio Moro? Vai fazer da mesma maneira? Vai mandar abrir inquérito? O que vai fazer o senhor Procurador-Geral da República, né? Tão cioso também, quando se trata daquilo que ele chama, que o sistema de justiça, aí incluído o Ministério Público, chama de combate à corrupção. Quer-se maior corrupção do que essa? Atentar, né, contra os poderes de Estado, atentar contra o próprio Estado, como fez o presidente da República. Nós não estamos aqui, eu, Flávio, nós pertencemos a uma geração, né, que foi para as ruas lutar pela revogação da Lei de Segurança Nacional. Claro. Essa é até, essa, se não me engano, é de 83. 83, né? Ela é até ela é menos, se eu posso dizer assim, pesadamente repressiva do que as suas antecedentes. Mas, de qualquer maneira, ainda é um entulho autoritário, então nós não estamos aqui advogando aplicação de Lei de Segurança Nacional, etc. Agora, nós estamos cobrando aqui a coerência do senhor ministro da Justiça. E de todos aqueles, é importante dizer isso. Justiça, é claro, porque hoje mesmo a jornalista Vera Magalhães divulga no seu blog que um empresário, ou dois empresários estão nesse grupo, esses 2 ou 3 empresários, financiando. Financiar o que exatamente? Se for um protesto legítimo, cada um bota o seu dinheiro onde quiser. Pode financiar protesto legítimo, normal. Agora, é possível, juridicamente falando, alguém financiar um ato para usar exatamente uma nomenclatura tão querida nesses meios, um ato subversivo, porque é disso que se cuida. Porque se vai fechar o Congresso, fechar o Supremo, isso é subversão da ordem democrática. É rasgar a Constituição. Alguém pode financiar um crime de estupro? Alguém pode financiar pedofilia? Alguém pode, licitamente, que eu digo, dos termos da lei, financiar o tráfico internacional de drogas ou de armas? Muito bem, pelas mesmas razões jurídicas que ninguém pode legalmente financiar a perpetração desses crimes, do mesmo modo, minha gente, isso é muito sério. Ninguém pode vir a público dizer que está financiando um ato, um protesto que visa rasgar a Constituição, fechar o Judiciário, pessoal, com o Ministério Público junto, fechar o Congresso Nacional, tirando a possibilidade de voto. Ninguém mais vota, na ditadura ninguém vota, só o ditador que decide. Então, eu fico me perguntando, e aí? Porque não é só o ministro da Justiça, ele também, mas será que não caberia que membros do Ministério Público, das defensorias públicas, enfim, da OAB, do sistema de justiça, de modo geral, fossem, porque há cargos circulando, há postagens, há empresários financiando, e eu lembro sempre,
de fato, uma frase muito repetida na transição que o Adir acabou de lembrar, a democracia é sempre uma planta tenra, uma plantinha tenra. Você tem que cuidar dela todos os dias. E, de fato, é preciso ter seriedade. A democracia, sim, está em perigo no Brasil. Muitos, eu venho alertando isso há algum tempo, e claro que não sozinho, outros tantos têm alertado, e havia uma minimização disso. Agora está claro que há uma tentativa de perturbar o funcionamento da democracia no Brasil para esconder as carências existentes hoje. Carências que a população está percebendo e sentindo. Desde o preço do gás de cozinha, ao preço dos combustíveis. Porque, o dólar hoje bateu o recorde. R$ 4,44. O que é dólar na vida das pessoas que estão nos assistindo? Dólar, pessoal, é trigo. Trigo é pão. Dólar é o que a política de preço da Petrobras, feita no governo Michel Temer, e que o atual governo continua, de dolarizar o preço do combustível para ter uma paridade com o mercado internacional. Dólar significa preço do litro da gasolina, significa o preço do gás de cozinha. E ele não consegue enfrentar esses temas. O trabalhador não ganha salário em dólar. Claro que não. E como ele não enfrenta os sistemas, aí fica essa fábrica permanente de fake news, de agressão e esse atos subversivos à democracia que devem ser barrados. Então eu queria... Que, aliás, a remonta tem um paralelo de 64, né? 64, empresários financiavam claro. Atividades como essa. Né? Marcha com Deus pela família. E guerra contra Deus, na minha perspectiva, porque para mim isso é coisa de outro segmento, eu diria, do segmento oposto ao de Deus, na minha avaliação, porque eu lembro do livro de Isaías: a paz é fruto da justiça. Se não tem justiça, não há paz. Então, nós precisamos de uma nação em paz. Então, eu queria finalizar aqui a minha parte, agradecendo a ti pela visita ao Maranhão, convidar todos vocês a visitarem o nosso estado, conhecer todos os nossos atrativos naturais e culturais. Tivemos um belíssimo carnaval, agora vem as festas juninas, agora em junho, então um momento também muito bom de conhecer a nossa cultura. Agradecer, portanto, a tua visita, pela oportunidade também do diálogo e essa manifestação conjunta de preocupação, de resignação, de indignação, mas ao mesmo tempo de coragem, firmeza, porque nós precisamos deixar claro o diagnóstico e ao mesmo tempo qual é a prognose, qual é o caminho. E o caminho é exatamente esse: frente ampla em defesa da democracia, participação nos atos sociais e ao mesmo tempo medidas jurídicas que estão entregues à responsabilidade das autoridades do sistema de justiça do Brasil, que tem o dever constitucional e legal de proteger a Constituição e as leis e de evitar atos que não são protegidos pela liberdade de expressão. A Alemanha já resolveu isso. Quem faz propaganda de nazismo na Alemanha é punido. Não é crime. Então a mesma coisa no Brasil. Então é realmente uma hora que exige, e falam os economistas que tem um tripé macroeconômico, né? Então qual é o tripé da democracia? Frente ampla, primeiro ponto. Segundo ponto, participação em atos sociais. Terceiro ponto, medidas jurídicas de responsabilidade do sistema de justiça. Um grande prazer falar com todos vocês e vamos continuar sempre, como disse há pouco, atentos e vigilantes. No meu caso, pessoal, eu quero dividir com todos vocês essa tranquilidade, serenidade, mas vocês podem ter certeza que eu, como governador de estado e outros tantos governadores, não permitiremos uma nova aventura antidemocrática no Brasil, porque o preço é muito alto. Vidas humanas, danos irreparáveis ao Brasil, e não é uma meia dúzia de pessoas que está com dificuldades pessoais que vai fazer com que o Brasil ande para trás. Nós precisamos de paz, tranquilidade e democracia. Então, Flávio, eu me lembro aqui, enquanto falava, me veio a memória Sobral Pinto. Sobral Pinto, um grande advogado, talvez o maior advogado brasileiro da história, né? Pelo menos do século XX,
Sobral Pinto dizia que a advocacia não é profissão para covarde. Né? Então, da mesma forma, a luta pela democracia não permite covardia. Nós não podemos tolerar essas manifestações de cunho golpista, de cunho nazifascista, que partem exatamente do coração do poder aqui no Brasil, partem do presidente da República e do seu entorno. Então, esse pacto, né, amplo que nós temos que fazer pela democracia, ele vai ter que acontecer, né? Porque senão o Brasil vai junto. Senão o Brasil só sobra junto. Né? Já estamos perdendo tanto, estamos perdendo direitos trabalhistas, direitos previdenciários, meio ambiente degradado, né? Esse sujeito odeia qualquer coisa relativa a meio ambiente, a meio ambiente sadio, a meio ambiente que hoje é sinônimo de preservação da própria humanidade. Né? Então, esse sujeito é hostil a isso. Então, nós temos que efetivamente estarmos juntos, independentemente de posições de direita ou de esquerda, mas num pacto pela democracia. E repito, como o governador também já pontuou, nós não estamos aqui falando de aliança eleitoral, nós estamos falando aqui de uma aliança em defesa da democracia brasileira. Né? E me associei aqui ao governador. Venham ao Maranhão. Né? Eu estou de volta aqui para as festas juninas. Tudo bem. Convido a todos vocês, vale a pena. O Maranhão é um estado belíssimo, São Luís é uma cidade acolhedora. Né? E está melhor ainda depois que o governador Flávio Dino ganhou as eleições aqui. Né? E temos, além de um grande gestor administrador, temos também, à frente do governo do Maranhão, um democrata firme, que não tem medo e que, juntamente conosco, saberá enfrentar, né, essa tormenta que tomou conta do Brasil, mas que eu tenho a certeza que nós haveremos superar. Né? E não pode, nenhum quadro de superação desse cenário pode se dar fora dos marcos da democracia. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Defendendo a democracia. Muito obrigado aí pelo... Prazer, pessoal. Abração. Que todos fiquem em paz. Um abração. Um abraço. Beleza.